Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal As 3 Lições da Semana. Um programa que todas as quartas-feiras traz essas 3 lições dentro de um determinado contexto. Um contexto que diz respeito à nossa vida do dia a dia. Convido-lhe desde já a se inscrever neste canal Laissone, se é que ainda não se inscreveu. Ou se já se inscreveu, eu lhe agradeço bastante por fazer parte desta comunidade do canal Laissone. O que lhe peço é que, na verdade, ative o sininho das notificações para que possa receber todas as vezes algum sinal quando nós pusermos um novo vídeo aqui neste canal. Gostando dessas 3 lições da semana, eu aguardo o seu like. Aquele sinal do like deve ficar ativo por você. Portanto, comente também, gostando daquilo que nós vamos dizer. Aproveito agora a dizer que agradeço ao Sérgio Pipocas, que fez um comentário em relação ao vídeo anterior. E vou dizer desde já que hei de responder a sua questão, porque Sérgio Pipocas quer saber como é que nós podemos viver, levar uma convivência humana de irmãos, evitando grandes contendas, grandes divisões. Eu, quando olhei para o comentário ou para a inquietação do Sérgio, veio-me na cabeça a segunda leitura do domingo passado, o terceiro domingo do tempo comum, que é um domingo dedicado à palavra de Deus. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, traz-nos a ideia do corpo que tem vários membros, mas que todos os membros fazem, cada membro, a sua parte para o bem e para a unidade de todo o corpo. Ali está o que nós devemos fazer. Primeiro, sentir que somos um corpo, a igreja, a sociedade. No contexto de Paulo, é a igreja, porque Cristo é a cabeça dessa igreja. Depois, cada um de nós é comparado a cada um dos membros do corpo. Cada um dos membros é chamado a fazer a sua parte para o bem de todos. E é também na continuidade daquela leitura dos ministérios do domingo antepassado, que cada um recebe dons espirituais pelo Espírito Santo para o bem comum. Então, Sérgio, se você percebe, essa ideia que Paulo nos traz, quer na segunda leitura do domingo passado, quer na segunda leitura do domingo antepassado, então acho que pode encontrar a resposta. Se você quer construir uma comunidade de pessoas unidas, de pessoas que se entendem bem, olhe, comece desde já a se sentir unidade, a se sentir parte de uma unidade. Essa unidade que na igreja é o corpo da igreja, que na sociedade é a própria sociedade, no seu serviço é aquele corpo de trabalhadores que todos trabalham para o bem comum daquele lugar onde estão. Sentir-se corpo, sentir-se unidade. E depois, sentindo-se unidade, sentindo-se corpo, olhe para si e se questiona: aqui eu sou um membro desse corpo, qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? E tem que saber que aquilo que você tem que saber, tem que fazer, e que só você é que pode fazer, você deve fazer para o bem comum, para o bem de todo o corpo. E é indispensável, no sentido de que a sua função como membro nesse corpo é insubstituível. Por isso você não pode querer ocupar o lugar do outro. É como aquilo que Paulo perguntou, não é? Se o olho quisesse ocupar o lugar do pé, e o pé onde estaria? Se o pé quiser fazer a função da mão, a mão serviria para quê? E ainda, quando ele pergunta, se todo o corpo fosse olho, como seria esse corpo? Interessante essa comparação. Então, só para fazer uma pequena ligação com o comentário do Sérgio Pipocas. Agora, para irmos às 3 lições desta semana, eu lhe convido neste momento a assistir esses vídeos que vão passar aqui, que são vídeos amadores
tirados no contexto da passagem da tempestade tropical Ana, aqui em Tete. Ruvubro, pessoal, Ruvubro, de novo, a fúria das águas de Ruvubro. Isto é hoje, 9 horas e 22 minutos. Fúria d'água, Rio Ruvubro, até está a dar medo de passar aqui na ponte. Ei, aquela parte que desabou daquela vez, qual é? Vamos passar com mais rapidez, Ei, bro. Cheio de lixo, mano. Cheio de lixo, andou a recolher ali. Vai se continuar essa chuva? Essa água vai subir. Ah, dizem que abriram comportas lá, barragem, não sei, barragem de onde lá. Em Malawi? Em Malawi lá. Ei. Isso não está saudável. Estrada da Ponte Nova, acesso à Vale, está já inundada, não dá para passar. Minha mano, a Angola, o sistema não está nada bom. Ora, estou no Ruvubro, pessoal, vejam lá, acaba de interromper a passagem na ponte do Ruvubro. Vejam lá isto aqui, isso é horrível, pá, vê lá. A ponte do Ruvubro foi interrompida, estou aqui parado, pá, e curtem lá, daqui na área a água vai transbordar pela ponte. Verifiquem lá isso. Jamais vi uma coisa igual em Tete como estou a ver neste momento. Vejam lá isso, pessoal. Já estamos a sair. Já estamos a sair. Vejam lá, pessoal. Isto é aqui no Ruvubro. Eu estou aqui parado. Interromperam a ponte. Provavelmente daqui a mais algum tempo a água vai transbordar. Vejam lá. Isso é terrível, pá. Terrível. Isto é terrível. Completamente terrível. É terrível. Vejam lá isto aí, pá. Isto agora aqui no Ruvubro, estou aqui a filmar agora aqui no Ruvubro. Já deu para perceber qual é o contexto, não é? Das 3 lições desta semana. O contexto é mesmo este. Essa passagem da tempestade tropical Ana, que já fez mortos, já fez muitos deslocados e já fez muitos estragos, quer na província de Nampula, Zambésia e também Tete. Ontem foi um dia muito feio, anteontem, para nós, como você pode ver, está aí a ponte sobre o rio Ruvubro, que de novo se quebrou, desabou, então o trânsito de Tete, Moatize, pela ponte sobre o rio Ruvubro já não é possível, temos que recorrer à nova ponte. Essa nova ponte que também tivemos problemas, as nossas autoridades locais querendo monitorar de perto a situação, tiveram aquela situação de serem invadidas pelas águas e passaram alguma situação triste, né? Que precisa da nossa reflexão. Então, olhe para essa situação. Né? Em 2019, nós tivemos também as cheias sobre o rio Ruvubro e tivemos vários mortos. No mês de março, um mês antes do Idai na Beira. E hoje, 2022, janeiro, temos de novo essa situação. Imagens captadas em instantes na mítica e reputada Praia do Imbe, na cidade de Pemba. São imagens que retratam o impacto da passagem da tempestade tropical pelas regiões norte e centro de Moçambique. Vamos observar com algum pormenor, com algum detalhe estas imagens. É uma espécie de mini lixeira formada aqui. Sabem de onde é que vem este lixo? Esta é a grande pergunta.
a natureza, a tempestade tropical foi responsável pela remoção da parte do lixo do mar para a parte continental. Podemos dizer assim que a natureza devolveu o lixo aos homens. Este lixo foi depositado, foi deitado no mar pelo homem. E hoje a natureza encarregou-se de devolver o lixo aos homens. Estas imagens impressionam a qualquer um que gosta, que ama e que conserva a natureza e conserva o ambiente. O homem é o grande responsável pela destruição da natureza. Aqui está o exemplo claro. Há muito, mas muito lixo marinho aqui. Destaca-se, vamos destacar aqui, plásticos, sobretudo plásticos. Existem muitos plásticos, existem muitas garrafas aqui. Uma ação que põe em causa a sustentabilidade ambiental. É só uma ínfima parte do lixo marinho que a natureza encarregou-se de devolver à Terra aqui. Vamos ser mais responsáveis para um planeta sustentável. A economia azul poderá ser o futuro do planeta, o futuro do globo, se nós, homens, formos cada vez mais responsáveis. Aqui está o mau exemplo. Praia do Impe. Eu não sei se você para pensar sobre o que nós estamos a fazer aqui na natureza. Qual é o nosso lugar quando vemos a natureza se rebelar contra nós e quando nós nos vemos tão impotentes diante da natureza, apesar do aparato tecnológico, todo ele como é, mas quando a natureza se rebela, nós ficamos totalmente impotentes. A partir dessa impotência, vale a pena tirar 3 lições desta semana. A primeira lição: reconheça sempre que a natureza é maior do que o ser humano. Reconheça sempre que a natureza é maior do que o ser humano. O ser humano pode ter todo o aparato tecnológico, pode desenvolver-se até o ponto que ele for, mas a natureza, o universo, aquilo que na Laudato Si o Papa Francisco chama de criatura, como tal, olhando para o universo, é sempre maior e sempre será maior do que o ser humano. E diante da natureza, o ser humano, quer se desenvolvendo até lá onde ele vai, devia ter aqueles sentimentos de assombro, de veneração, de respeito pela natureza. Aí nós voltamos ao franciscanismo da Laudato Si. A natureza é sempre maior do que o ser humano e diante dela o ser humano devia prestar reverência e cuidar dessa natureza naquilo que é possível fazer para si. Então, esta primeira lição eu gostaria que provocasse em você algum sentimento de apreciação, de contemplação da natureza. Ela se rebela. É verdade que hoje, quando a natureza se rebela desse jeito, nós refletimos sobre esses problemas ambientais. Em algum momento nós dizemos que esses problemas surgem independentemente do ser humano, e isso é verdade. Antes do surgimento do ser humano na Terra, já havia problemas desse tipo, talvez até maiores. Mas hoje levanta-se muito essa reflexão de que muitos dos problemas ambientais que assolam o ser humano são problemas provocados pela ação do próprio ser humano. Sendo, não sendo, vale a pena a gente parar e olhar para a natureza e ter esses sentimentos interiores de contemplação,
de assombro, de maravilhamento, diante de uma natureza que nos cuida e diante de uma natureza que também se rebela. Segunda lição da semana. A segunda lição desta semana é inspirada no dia de ontem. Ontem nós celebramos, nós, a Igreja Católica, celebramos a festa da conversão de São Paulo. E nessa festa, as leituras foram tiradas do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e também o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Mas interessa-me a primeira leitura, em que Paulo fala da sua experiência. Então, distinga duas coisas. Uma coisa é o acontecimento que se deu com Paulo no caminho de Damasco. Outra coisa é a experiência dele diante desse acontecimento. Se você lê toda a leitura, você percebe que Paulo está a falar da sua experiência pessoal, desse processo da conversão. E nessa experiência ele mostra o quanto ele mudou por dentro por causa deste acontecimento de Damasco, do caminho de Damasco, quando ele é invadido por uma luz e escutou uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, vemos essa experiência de conversão. Então, a segunda lição que eu trago para si é esta. Diante de uma natureza que é superior do que o ser humano, aprenda a ter uma atitude de conversão constante à natureza. Conversão constante à natureza. O que significa conversão constante à natureza? Significa, aos poucos, ir aprendendo o que a natureza quer de nós, o que o destino quer de nós, se você acredita no destino, o que a vida quer de nós, o que essa realidade que chamamos existência quer de mim. E até com essa atitude crente, o que é que o autor da existência, ao criar o universo, ao criar a natureza e ao me criar a mim, quer de mim? Então, converter-se constantemente para esta descoberta. Isso exige de você assumir a questão de conversão não como um ato que acontece num dia, mas como um processo constante que lhe leva até ao fim. E isso lhe coloca você nessa dinâmica de crescimento constante. Por quê? Porque você vai se convertendo àquilo que a natureza lhe oferece como ponto de saída. Escute a natureza, escute o destino, escute a vida e tente seguir isso que a vida quer de você. Esta é a segunda lição da semana. Olhando para a conversão de São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, que passou a ser o pregador da palavra, amigo dos cristãos e praticamente um dos grandes pilares desse cristianismo, essa conversão que, por meio das suas cartas, nós compreendemos que ele continuou a se converter a Cristo. Então faça também isto. Aprenda a viver em conversão constante para com a natureza. Olhando para aquilo que a natureza quer, você se converta a isso. Por isso, também alimente o espírito de saber escutar a natureza, escutar a vida, escutar o destino, escutar a existência. Parece ser romântico, mas estou a falar de algo de existencial dentro de nós. Terceira lição da semana. De onde que eu tirei a terceira lição da semana? Tirei do domingo passado. Domingo passado, o domingo dedicado à palavra de Deus, o evangelho que nós lemos é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, e depois interrompemos, vamos pegar o capítulo 4, versículos 1 seguinte.
Então, qual é o acontecimento? Eu só quero essa primeira parte, em que temos o início do Evangelho de Lucas. E Lucas mostra que escreve o seu Evangelho depois de muitos terem escrito e depois de ele ter muito investigado, decide escrever. Para quem? Para alguém que ele respeita, por isso chama ilustre, e o nome dele é Teófilo. A palavra Teófilo significa amante de Deus. Então, a terceira lição da semana que eu trago é esta, concentrada nesse nome, Teófilo. Seja Teófilo. Seja você o Teófilo. Mas também seja você aquele que fala para Teófilo. Encontre Teófilos na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Teófilo significa amante de Deus, mas o amante de Deus é também amante das coisas de Deus. Na segunda parte do Evangelho temos Jesus na sinagoga de Nazaré a apresentar o projeto da sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, dar vista aos cegos e àqueles necessitados, pobres todos, a anunciar um ano de graça. Então, quem ama a Deus, ama também os pobres de Deus, ama também as coisas de Deus, ama também tudo que diz respeito a Deus. Então, o Teófilo é aquele que, amando Deus, ama cada uma das criaturas. Seja Teófilo. Seja amante de Deus. Seja amante das criaturas. Seja amante da natureza. Seja amante de cada coisa que Deus colocou nesse mundo. Ser amante de Deus e de cada coisa que Deus colocou nesse mundo significa você estar no projeto de Deus. Significa você continuar com o projeto que Deus tinha quando decidiu criar o universo. Ame o universo. Ame a natureza, tal como ela é. Ela se rebela. Temos a primeira lição. A natureza é sempre maior do que nós. Ela exige de nós conversão constante a ela. Essa é a nossa segunda lição desta semana. E essa mesma natureza que é assim, olhando para aquele que é o autor dela mesma, ame tanto o autor, assim como a criatura. Ame tanto o Criador, assim como a sua criatura. Portanto, seja Teófilo. Eu espero que você tenha gostado destas 3 lições desta semana. Claro, lições concentradas neste acontecimento triste da passagem da tempestade tropical Ana pelas nossas províncias, que deixou estragos, deixou mortes e sofrimento. Mas permitamos que tiremos lições a partir deste acontecimento. Então, deixe que a natureza seja maior que você, converta-se a ela e seja Teófilo para nós, para ela e para Deus. Assim terminamos essas 3 lições da semana e eu convido a se inscrever neste canal, sei que ainda não se inscreveu. Comente, diga o que você achou dessas 3 lições desta semana e eu quero saber daquilo que você achou, quer das lições, quer do acontecimento da passagem da tempestade tropical Ana, mas também não se esqueça de partilhar esse vídeo com todos aqueles para quem esse vídeo pode fazer sentido. Eu paro por aqui e eu espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana. Tchau!